Bem, pessoal, hoje quero falar a vocês sobre abrir a boca na hora certa. Existe uma série de problemas que muitas pessoas acabam contando seus sonhos, abrindo a boca na hora errada e acabam destruindo todo o seu sonho, todo o seu cabedal de informação que existe ao seu redor. Porém, Deus dá uma estratégia para que você consiga alcançar a sua bênção. E essa estratégia é você abrindo a boca na hora certa, ou melhor dizendo, você tendo que fechar a boca. Como é que é isso, pastor? Abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 6, versículo 16. Josué, capítulo 6, 16. Como foi que Josué alcançou a bênção e a vitória dele? Como é que você faz para alcançar sua bênção e sua vitória? 6,16 diz assim: Na sétima vez, quando os sacerdotes soaram seus chofares, Josué ordenou ao povo: Bradai, o Senhor vos entregou esta cidade. Vamos parar por aqui. Esse texto, ele vem falando sobre a derrubada e a conquista de Jericó. E houve um momento certo que eles deveriam gritar e bradar. Mas os dias anteriores, ou as voltas anteriores, Deus havia falado para eles ficarem quietos e só darem a volta ali. Esse texto sagrado lhe revela aqui uma estratégia que Deus deu a Josué para conquistar a cidade de Jericó. E Deus também dá uma orientação para que Josué passe a transmitir para os filhos de Israel que era só para abrir a boca na hora certa. Você às vezes tem destruído o seu lar, você às vezes tem destruído o seu casamento, tem destruído sua história porque você tem aberto a boca na hora errada. Tem hora de falar, tem hora de calar, tem hora de explodir, tem hora de se conter. Só que tem gente que não consegue entender a estratégia do Senhor para conquistar e acaba falando demais. Eu conheço uma série de pessoas que falam muito, falam por seus cotovelos e essas pessoas acabam estragando o ambiente inteiro. Sabendo disso, eu percebo essa estratégia que Deus deu aqui, que no sétimo dia eles deveriam abrir a boca e dar um grito de vitória ali. Mas nos dias anteriores, Deus tinha dado a Josué uma ordem que eles deveriam calar e somente estarem rodando a cidade. Eu acredito também que nos dias em que eles deram as voltas pelas muralhas da cidade, eles também foram alvos de provocações dos inimigos que estavam enfileirados ali na cidade. Você sabe que Jericó era uma fortaleza e só tinha condição de derrubar Jericó se fosse pelo poder de Deus. Ou seja, você tem alguns problemas em sua vida que só vão ser vencidos se for pelo poder de Deus. Tem coisas que não dá para vencer pela força humana. Pastor, já falei manso com meu marido, já falei bruto, já falei com meu filho, já expliquei para ele, já falei com fulano, com Beltrano e não sei o quê. Eu já não sei mais o que fazer. Que tal então você ir pelo caminho, pela estratégia que Deus deu a Josué? Sabendo disso, eles deram aquelas voltas nas muralhas ali e os inimigos estavam enfileirados nos muros. Eles estavam todos ali. O que é que esses caras estão fazendo rodando aqui a nossa cidade? Porém, Israel não poderia dar ouvido às provocações que ali o pessoal da cidade de Jericó estava fazendo contra Israel, estava procurando, provocando. E eles só deveriam abrir a boca no sétimo dia. Eles só deveriam abrir a boca no último momento. Isso é uma lição que Josué está nos ensinando, e Deus deu a Josué ali, que nós não podemos cair nas armadilhas, na pilha das provocações dos inimigos. Às vezes, algumas pessoas provocam você e você acaba indo à frente. É preciso que você dê um passo para trás e tenha a segurança de que o Senhor está guiando e cerrando sua boca. Fazendo referência a isso, nem muito menos eu quero que você, quando aprender essa estratégia de Josué aqui, eu quero que você abra a boca antes da hora. Eu não quero que você faça isso. Eu quero que você abra a sua boca na hora certa, mesmo que seja para contar as bênçãos. Tem momento também de abrir a boca para contar as bênçãos na hora certa. Tem gente que conta as glórias antes do momento. Tem gente que conta a bênção antes do momento e acaba não usufruindo. Sabendo disso, eu quero que você abra a boca para contar os seus sonhos para as pessoas certas e não para as pessoas erradas.
Tem gente que conta os sonhos para as pessoas erradas. E olha, irmão, vai dar errado o teu sonho só porque você abriu antes da hora. Eu estava ouvindo uma entrevista, tempo atrás. De quem era que estava ouvindo? Acho que era do Bolsonaro. Bolsonaro estava dizendo que ele estava falando de uma pessoa que havia se candidatado para determinada área e ele fez uma crítica a essa pessoa. Ih, rapaz, ele já se lançou como candidato antes do tempo. Ele já queimou a largada. Ele disse. O que que ele estava querendo dizer com isso? Que quando uma pessoa se lança numa proposta de se tornar um presidente ou se tornar um senador, algo desse tipo, eu não lembro agora quem era a pessoa que ele estava falando, era algum amigo dele ali que havia, não sei se era o Weintraub ou algo desse tipo. Ele disse o seguinte: olha, como se lançou antes do tempo, vão se apontar todas as críticas em cima dessa pessoa. Quando tem 5, 6 candidatos, as críticas são diversas. Mas quando você se lança primeiro, todo mundo vai em cima do cara. Era o que ele estava tentando dizer na época lá. Então, eu quero que você abra a boca, para que você não abra a boca para contar os seus sonhos para pessoas erradas. Por quê? Porque quando você conta seus sonhos na hora errada, para a pessoa errada, antes do tempo, você corre sérios riscos de não alcançar a sua bênção. Contar os sonhos, contar os projetos que você tem na sua vida para pessoas invejosas vão te trazer sérios prejuízos, porque essas pessoas vão sugar você. Eu ainda falo mais. José, por exemplo, foi contar o seu sonho para os seus irmãos, que eram irmãos invejosos. E José ali vira alvo de perseguição dos seus irmãos. José vira alvo de represárias dentro da sua própria casa. Veja o que Gênesis capítulo 37, versículo 5 nos diz aqui. Certa vez, José teve um sonho e contou aos seus irmãos. Aí é que eles ficaram com raiva dele. Gênesis 37, versículo 5. Perceba, querido irmão, que Josué não, que José conta esse sonho para os irmãos, e você já sabe qual era o sonho, de que os irmãos eram uma espécie de feixe, todos eles iriam ficar ali do lado dele, né? Iam se curvar a ele, e ele conta esse sonho para os irmãos ficaram mais possessos ainda e com muita raiva. Ou seja, tome cuidado para não contar seu sonho para a pessoa errada. Tome cuidado para não ficar abrindo intimidade da sua casa, do seu lar, da sua história para pessoas que não são dignas. Tome muito cuidado porque você estará atraindo toda a maldição, toda a represária para ti. E você nem se percebe o porquê de tanto sofrimento. Quando você olha para a história de José aqui, os ouvidos invejosos, irmãos, não suportam escutar o testemunho de conquistas e de vitória. Tem ouvidos invejosos que, olha, o coração a gente não dá para todo mundo. Coisas que são íntimas da alma, você não dá para todo mundo. Você não coloca ali o seu coração para todos. Portanto, quando eu olho para a história de José aqui e ele conta ali o seu sonho para os seus irmãos que eram indignos, ele acaba atraindo toda a maldição para si. E vocês sabem que toda aquela história de luta, e eu sei que Deus consertou no final e fez aquela maldição se tornar uma bênção, e depois Israel foi salva e tudo mais. Você já sabe da história de José? Mas havia muito erro do pai também. O pai tratava com muito carinho somente um dos filhos, e você sabe que atraía muita maldição ali para sua vida. Você sabe também, a vida do pai de José era um rolo enorme. Sabendo disso, ouvidos invejosos não suportam escutar testemunho de vitória, coisas boas da sua vida. Então, toma cuidado para não abrir a boca para pessoas que são indignas. Por isso, até as bênçãos recebidas, elas devem ser contadas e testemunhadas na hora certa. Quando você for testemunhar, tome o cuidado de fazê-lo na hora certa. Tem gente, eu já vi gente que testemunha na hora errada e acaba que aquilo que ele contou não se concretizou porque ele falou antes do tempo. Aquilo que ele fala nem se concretizou porque ele já está contando vantagem ou já está contando como se as coisas tivessem ali acontecido. Bem, é preciso abrir a boca para contar o nosso segredo para pessoas certas.
Abrir a boca para contar segredo para pessoas erradas, saiba de uma coisa, é o mesmo que revelar o esconderijo do ouro ao bandido. Eu estava aqui ontem lendo com o Pedro o Ilha ao Tesouro, é um livro que tem um livro de 1800 e lá vai pedrinha, que um britânico fez, Ilha ao Tesouro, busca a Ilha ao Tesouro, é alguma coisa da Ilha ao Tesouro. E aí o Pedro estava lendo sobre o pirata que escondeu aí o tesouro numa ilha, aí ele colocou um mapa aí, papapá, e o menino da taverna lá, o pai dele tinha morrido, o menino pegou esse mapa e entregou para outro, e é uma história bem legal que o Pedro estava lendo ontem. Você não conta, você não mostra o seu tesouro para a pessoa errada. Você não fala de algumas coisas da intimidade para pessoas erradas, porque elas vão fofocar aquilo que para ti é íntimo. Elas não terão ali a maturidade para receber aquilo que é íntimo. Por isso que quando eu leio essa revelação aqui, a Bíblia revela o fracasso de Sansão logo após ele abrir a boca e o coração revelar a Dalila qual era o segredo da sua força. Você lembra, né? Tá lá em Josué, Juízes, capítulo 16, né? Juízes, capítulo 16, versículo 17 ao 19. Você sabe já a história aqui de Sansão, né? Ele abre a boca para a pessoa errada no lugar errado e ele começa a sofrer muitos problemas. Será que você não é uma pessoa que está abrindo a boca para a pessoa errada no lugar errado? Eu fico impressionado como algumas pessoas fazem isso daí. Elas acabam abrindo a boca para a pessoa errada. E isso atrai toda maldição. Vocês sabem que o maior problema de Sansão aqui foi que ele abriu a boca para Dalila e contou para Dalila o quê? A coisa que era mais íntima. O que que era? Meu cabelo, ele, se for cortado, ele. Como é que ele disse? Se cortarem meu cabelo, eu vou perder a força. É mesmo. Ele já tinha falado várias coisas para ela, mas ele nunca tinha falado a verdadeira coisa da força do seu cabelo, a força que existia ali na sua escolha que foi feita no passado. E por isso, eu quero que você avalie o que estou dizendo aqui, porque tem gente que está abrindo a boca para a pessoa errada. Juízes, capítulo 16, Juízes 16, versículo 17 ao 19, diz assim, ó. Deixa eu abrir aqui. 17 ao 19 diz o seguinte: Por isso ele lhe contou o segredo. Jamais se passou navalha na minha cabeça. Disse: Pois sou nazireu, consagrado a Deus desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, eu perderia a força e ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou esta mensagem aos governantes dos filisteus: Subam mais esta vez, pois ele me contou todo o segredo. E os governantes dos filisteus voltaram a ela, levando consigo a prata. Então vamos parar por aqui. Olha só a loucura desse cara. Assim como José conta o seu sonho para as pessoas que eram invejosas, que eram erradas, aqui também Sansão abre a boca na hora errada e ele conta ali o seu sonho para uma pessoa que não merecia. O caso aqui de Dalila, corrompendo ali a confiança dele. Bem, mais uma vez, não abrir a boca para contar os seus sonhos para as pessoas erradas. Você não pode fazê-lo. Bem, sabendo disso, o Senhor, ele também nos ensina a gritarmos na hora certa, fazendo algumas declarações. Veja o que a palavra diz. Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como aqui está de parto, e a todos assolarei e juntamente devorarei. Isaías capítulo 42, versículo 14. Veja que em textos que eu trouxe a você anteriormente, o texto vinha dizendo para fazer o quê? Ficar calado e não falar para pessoas erradas. Agora o texto está dizendo que você tem que gritar. Você tem que falar sobre as suas vitórias. Até o Senhor, até o Senhor só abre a boca para agir na hora certa. É um fato de que devemos só abrir a boca para agir na hora certa.
E Isaías assim declara: por muito tempo me calei. O que ele está dizendo? Foi na hora certa que eu vou falar o meu brado. Por muito tempo eu fiquei calado. Ou seja, a hora certa de falar. E você, às vezes, fica brigando dentro de casa, atraindo maldição para você, porque você não sabe calar, não sabe falar na hora certa. Você acaba falando na hora errada e você destrói tudo que deveria ser construído. Sabe? A Bíblia revela que os 300 aqui, os valentes de Gideão, né? Eles só tocaram ali a buzina e quebraram os cântaros na hora certa, ordenada por Gideão, para vencerem os inimigos. Veja que a palavra deixa claro lá no texto de Juízes, capítulo 7, vem falando especificamente que eles só fizeram esses gritos no momento certo. Juízes, capítulo 7, versículo 17 ao 21. Esse texto vem falando sobre esses gritos que eles deram aqui. Olha só como o texto bíblico nos diz. Juízes, capítulo 7, versículo 17 ao 21. Diz assim, ó. Deixa eu abrir aqui. Ele lhes disse: observem, façam o que eu fizer. Quando eu chegar à extremidade do acampamento, façam o que eu fizer. Quando eu e todos os que estiverem comigo tocarmos as nossas trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas e gritem pelo Senhor e por Gideão. Gideão e os 100 homens que os acompanhavam chegavam ao posto avançado do acampamento pouco depois da meia-noite, assim que foram tocadas as sentinelas. Então tocaram as suas trombetas e quebraram os cântaros que tinham nas mãos. As 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os cântaros, empunhando as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a mão direita. Gritaram: a espada pelo Senhor e por Gideão. Cada homem mantinha a sua posição ao redor do acampamento, e todos os midianitas fugiram correndo e gritando. Vejam, irmãos, que o texto prova para gente o que os caras gritaram no momento certo. Os caras falaram no momento certo. Você tem que abrir a sua boca no momento certo, senão vai dar errado. É tempo de abrir a boca para dar o grito de vitória. Muitos estão orando aqui pedindo por seus familiares. Muitos pedem por seus filhos. É tempo de você dar gritos de vitória, porque o Senhor quer te abençoar ainda em 2024. Deus quer cuidar de você ainda em 2024. Deus quer dar vitória a você ainda neste ano. Então comece, querido irmão, a abrir sua boca para dar o grito de vitória, como era o caso aqui de Josué. Tudo tem o tempo determinado, como diz Eclesiastes. Lembra desse verso? Eu não vou abrir aqui para sermos mais rápidos, mas Eclesiastes diz que há tempo para tudo. Eu ainda falo mais a você. O sábio Salomão, ele escreve que há tempo de cantar, há tempo de chegar, há tempo de fazer, há tempo de se recolher. Ana só abriu a boca quando Samuel nasceu e deu um grito de vitória. Ana só abre sua boca depois que isso acontece, dizendo: o meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 1. Ela, vocês sabem do rolo de Ana, ela tinha ali a outra que ficava falando que ela não tinha filho, e ela só abre sua boca porque ela era uma mulher de oração, ela era uma mulher que buscava a presença. Tinha um casal que eu aconselhei eles estavam muito querendo ter filhos, e eles estavam fazendo alguns procedimentos para ter filhos, e eu falei para eles, e a irmã queria muito falar, agora engravidei, não sei o que, eu falei, irmã, não fale agora. Eu vou o quê, pastor? Não sei o quê. Falei, pare de falar. E ela também toda hora ficava falando que queria engravidar na época. Eu quero engravidar, quero engravidar. E aí eu segui com ela e falei, irmã, pare de falar sobre isso. Que tal a senhora começar a falar para o Senhor que a senhora quer engravidar, que a senhora quer fazer isso? Pare de ficar falando para todo mundo. Lógico que eu não expliquei isso para ela, mas se desse errado o negócio da gravidez,
aquela mulher ia ficar numa depressão enorme. E ela, quanto mais falava, mais ela criava uma expectativa, e todo mundo criava uma expectativa na igreja. Eu falei, irmã, para, fale só com o Senhor. Eu já fui em sua casa, nós já entregamos sua vida ao Senhor, já orei sobre a barriga dela para Deus dar a madre ali, dar a luz a ela, dar a vida, e para ela parar de falar. E ela parou. E Deus deu o bebê. E aí, então, ela doida para falar, eu falei, não, irmã, espere esse primeiro mês. Que quando ela soube que estava grávida, já tinha umas 2 semanas, ela doida para falar. Eu falei, não, irmã, segura a onda. Ixi, aquela mulher ficou agoniada. E eu falei, segura a onda, irmã, porque vai que perde o bebê, eu pensando na minha cabeça, né? Mas não falei isso para ela. Vai que a mulher perde o bebê, acontece o quê? Imagina, ela falar para toda a igreja que está grávida, um mês depois, não deu certo, o bebê não grudou lá. Eu falei, irmã, segura a onda, irmã. Deixa o bebê pegar direito, deixa tudo dar certo, faça os exames e tudo, e deixa. E a gente tava numa agonia lá. Ela tinha falado, ela já tinha falado para algumas pessoas, e a gente se tratava assim como ninguém sabia de nada, mas todo mundo sabia, né? Os amigos mais próximos. E eu falei, fique quieta, irmã. Ó, sabe quando você vai pegar uma galinha, você não sai gritando, né? Você vai caladinho, caladinho. Aí você vai lá e pega a galinha. Se você quer pegar a bênção, você não fica falando para todo mundo, porque senão o diabo vai roubar a sua bênção. Você não sabe disso, não, é? Você fica falando para todo mundo, você fica torto e direita, você vai alertar o inimigo, e o inimigo vai vir e roubar aquilo que você tanto quer. Então, guarde em seu coração. Lembra que o texto bíblico diz: quando você quiser uma bênção e tal, você vai no escondido do coração, você vai no quarto lá e vai falar com Deus, e Deus dará a você. Agora, lembra que ele faz uma crítica aos fariseus que ficavam na porta da igreja lá, orando para que todo mundo visse as suas orações. Ou seja, você tem que compreender que o tempo de abrir a boca para dar o grito de vitória chega na vida do crente. Então tem que ser no momento da vitória. Não fique falando antes, não fique queimando a largada antes. Sabe? O Senhor também mostra o tempo de abrir a nossa boca. Deus também vai mostrar para você o tempo para você abrir a boca, porque você está abrindo a boca demais, sabe? Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e te encherei, de Salmo 81, versículo 10. Ou seja, Deus tem o tempo certo para você abrir sua boca. Eu ainda falo mais a você, o salmista nos manda abrir a boca para cantar e contar as maravilhas do Senhor, dizendo: cantarei e contarei, salmodiarei, falai de todas as suas maravilhas. Salmo 105, versículo 2. É um fato de que você deve abrir a boca para louvar ao Senhor, para contar a história. Eu falo isso porque, às vezes, no nosso culto de quarta-feira, nós temos uma porção de irmãos que abrem suas bocas para fazerem pedidos. E eu também falo a vocês aqui do Gol Six. Nós temos muitos irmãos que fazem pedidos aqui no Gol Six. Só que eu quero que os irmãos também se levantem para também fazerem os agradecimentos daquilo que nós oramos aqui. Tem gente que a gente ora, 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 o cara já até saiu da doença, o cara já até morreu e ninguém fala nada pra gente aqui. Outras vezes, na igreja, sabe, Rose? Pede oração, 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 e não tem um filho de Deus para se levantar para agradecer. Parece uma grande ingratidão contra o Senhor. Porque Deus às vezes faz o milagre, faz a bênção, mas o cara não se levanta para abrir a boca para cantar a vitória. No momento que estava na angústia, no momento que estava na depressão, no momento que estava chorando, no momento que estava clamando, ele veio aos pés do Senhor e pediu, mas no momento da vitória, no momento da alegria, ele nem lembra do Senhor. Isso daí é um passo de ingratidão na vida de Deus, na vida do Senhor, né? Na nossa vida cristã para com Deus. Bem, Salmo, o salmista aqui que a gente leu, ele celebra o tempo certo de abrir a boca, dizendo: então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cântico. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Salmo 126, versículo 2. Perceba mais uma vez o texto bíblico dizendo assim: olha,
Você tem que abrir a boca no tempo certo para glorificar o Senhor. Então, nossa boca se encheu de quê? De alegria, de riso, nossa língua de cântico. Então, se dizia entre as nações: olha o que Deus fez com Israel. Eles eram escravos do Egito, eles são uma nação poderosa, grandes coisas fez o Senhor por eles. É um fato de que eles abriam a boca para o quê? Testificar, testemunhar, proclamar a glória. Poxa, será que você está abrindo a boca só para reclamar? Será que você está abrindo a boca só para praguejar? Será que toda hora que você abre a boca para dizer tudo vai dar errado, as coisas não são boas, e não sei o quê, e papapá, poxa, nunca consegue abrir a boca para proclamar uma bênção? Nunca consegue abrir a boca para dizer coisas boas? Eu não sei, parece que algumas pessoas vão ficando mais velhas e vão sendo pessoas rancorosas, abrem a boca só para criticar, só para reclamar. Reclama do governo, reclama do céu, do mar, da família, da dor, de tudo. Tá ficando velho. É bem isso daí, é a culpa da velhice. Talvez você que reclame demais, você já começa a entender que você está ficando velho. Porque sua boca precisa ser aberta para proclamar bênção. Você precisa ser um condutor de bênção. Já que você não abre a boca para proclamar a bênção, então a bênção também não vem a você. Mas se você for um condutor de bênção e por onde você andar, você começar a orar e proclamar a bênção sobre a vida de outros, então Deus vai abençoar porque você é um condutor de bênção. A bênção chega para ti e você passa para os outros. Mas você só abre a boca para reclamar, você só abre a boca para falar mal, você só abre a boca para fazer coisas ruins. Então você é um poço fétido. Sabe, irmãos? O salmista celebra o tempo certo de abrir a boca. Então ele diz: encheu-se nossas bocas de riso, nossa língua de cântico. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por nós. Deus faz grandes coisas por seu filho. Então abra a boca para abençoar, porque boca fechada mata. Quando você fecha a sua boca no momento errado, que deveria abrir, sua boca fechada mata. Você deveria testemunhar, você deveria falar, você deveria educar, você deveria exortar, mas você fica com a boca fechada por conta da sua timidez. Você fica com a boca fechada porque você tem problema, sei lá o que você tem. Você deveria abrir a boca porque sua boca fechada mata. Eu termino dizendo a vocês: a palavra de Deus sempre nos aconselha. Então, receba o conselho de Deus. A palavra de Deus sempre nos aconselha a termos moderação. Ela nos aconselha a termos moderação no nosso falar. A palavra de Deus nos aconselha a termos moderação ali nos nossos atos e precisamos falar só o necessário. Tem gente que fala demais e mostra que é besta. Quem fala de menos, mesmo que você seja besta, mas a pessoa vai ter dúvida, porque você não falou muito, sabe? O calado se passa por um sábio. É um fato de que deveríamos falar só o necessário. Acerca disso, Salomão dá uma última declaração e eu concluo porque eu botei muito texto bíblico aqui. Salomão também, ele aconselha fazendo a seguinte declaração: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Por quê? Porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Veja que Salomão dá esse conselho: não fique precipitando abrir a sua boca no momento errado. Não se precipite, nem o teu coração se apresse a pronunciar alguma palavra diante de Deus. Sabe o que eu preguei ontem, né? O que queres que eu te faça? Antes de você falar, pense muito, porque tem gente que não fecha a sua boca e sabe que esses dentes aqui são como se fosse uma prisão, ó. Para você fechar essa boca e pensar. Só que você não pensa e você acaba falando demais. Esses dentes são como se fossem prisões, porque a sua língua talvez esteja matando e destruindo. Esteja matando o seu casamento, esteja matando e destruindo os seus filhos, esteja matando e destruindo sua história, esteja matando e destruindo aquilo que você tanto construiu na vida. Talvez você precise entender o que o meu sermão tenta propor a você. Só
abra a boca na hora certa. Que Deus abençoe você, que Deus o ajude nisso, que você viva aqui na terra tendo bênção, que você proclame essa bênção, mas que sua vida não seja amargurada porque você está atraindo maldições, que você não abra a boca para contar seus sonhos para pessoas erradas, que você não abra a sua intimidade a falar a pessoas que não são dignas, que o Senhor esteja à frente a guiar você e a ajudá-lo em suas próprias lutas. Nós teremos uma oração. Enquanto a irmã estiver orando aqui, eu quero que você se una a nós e peça a Deus que abençoe sua vida. Vamos orar. Querido Irene, Pai, querido Irene, Deus, querido ora, Espírito Santo. ora pelo João Neto, por favor, tá bom? Todos os Tá, dias nós temos que orar por ele. certo. Papai do céu, muito obrigada por tantas bênçãos, tantas maravilhas que tem operado no nosso vida, Senhor. Obrigada, Pai querido, porque o Senhor tem sido magnífico, maravilhoso em nos ajudar, em nos orientar. E tem sido, Senhor, assim, de uma maneira grata quando nós pedimos e nos orientamos e nos ajudamos, pedindo a sua ajuda, Senhor. Obrigado, porque é maravilhoso quando a gente ouve a voz do Espírito Santo, quando a gente ouve o clamor, Senhor, dele para nos ajudar a vencer as nossas fraquezas. Realmente o pastor falou uma razão muito certa, Senhor, de que às vezes falamos demais, às vezes queremos ajudar, mas nós atrapalhamos. Senhor, domina as nossas línguas, domina os nossos pensamentos, domina os nossos desejos. Obrigado por essas mensagens, Senhor, que o pastor tem deixado para nós, porque muitas vezes estamos pensando que vamos ajudar, mas atrapalhar realmente, Senhor. Mas nos ajuda, ajuda-nos a orarmos mais. Em vez de falarmos, orarmos, para que o Espírito Santo dirija nossa maneira de agir, a nossa maneira de ser. Pai querida, nesse momento eu entrego o João, Senhor, nas tuas mãos, o João Neto. Pai, está passando por dificuldades, Senhor. É muita angústia para o seu avô, muita angústia para Iracema também, para Maria Alice, Senhor, que está cuidando dele, dessa família, Senhor. Toma conta desse rapaz, Senhor. Rapaz tão bonito, tão inteligente. Toma conta dele, Pai. Por favor, toma ele em tuas mãos. Através dele também ponho todos os pedidos que foram feitos aqui hoje. Toma nas tuas mãos os pedidos que já estão feitos há dias, Senhor. Por favor, atenda os pedidos conforme a sua santa vontade. Eu entrego a minha família nas tuas mãos, representando todas as famílias aqui, Senhor. Cuida delas, cuida de uma maneira especial. Toma eles em teus braços, Senhor. Cuida dos nossos filhos, dos nossos netos. Ó Deus, a juventude de hoje está passando por uma tribulação tão grande. É tanta má influência, Senhor. Desde pequenininhos já estão com más influências, Senhor, que é triste ver essa situação, mas que possa ajudar os pais na educação, ajudar os pais a terem sabedoria e para poder orientar eles, Pai querido. Toma eles em tuas mãos, por favor. Pai, entregamos também nossas palavras, nossas atitudes, nossos pensamentos nas tuas mãos. Domina e ajuda-nos a estarmos cheios do teu Santo Espírito. Abençoa o nosso dia de trabalho. Temos planos, objetivos, mas eu não sei quais são os seus planos, quais são os seus objetivos. Por isso eu entrego nas tuas mãos. Faça a tua vontade, Senhor. Eu também quero pedir uma bênção especial, Senhor, para o nosso planejamento para o Campuri. Estamos tendo muitas dificuldades, Senhor, porque o inimigo não quer que essas crianças saiam do seu amor, Senhor. As diretorias de clubes estão passando por muitas provações, Senhor, mas ajuda que todos nós possamos vencer e possamos ir com essas crianças, Senhor, para lá para o Campuri. Para nós aqui vai ser bem longe, mas ajuda-nos a
sabedoria e entendimento dos teus santos altos céus e que teu Santo Espírito possa dirigir, Senhor. Abençoa também todos os pastores, pastor Anderson e os outros pastores também, Senhor. Abençoa também os pastores da conferência, os pastores que estão ministrando o teu trabalho. Ó Deus, tem misericórdia desses pastores, Pai. Derrama teu Santo Espírito sobre eles. E abençoa ricamente o pastor Anderson e a sua família, Débora, as crianças, os pastores que vêm aqui para também fazer o culto com a gente. Senhor, abençoa cada pastor. Eu entrego ele e a família deles nas tuas. Entrego a Roseli também. Toma ela em tuas mãos, ajuda ela nas dificuldades. Seu esposo, que ele possa ser curado por ti, Senhor, possa ficar bem e que um dia o seu coraçãozinho possa ser entregue a ti, Senhor. Abençoa os filhos dela também, seus planos e objetivos. Abençoa cada um que está aqui, Pai querido. Estamos aqui porque precisamos de ti, precisamos do teu Santo Espírito. Nos ajuda, Pai, a vencer as nossas dificuldades, mas só podemos vencer contigo. Eu tenho muitos agradecimentos a fazer, Senhor, e não só pedir, mas agradecer também, Senhor. Eu quero pedir, agradecer pela Bíblia que eu entreguei e o casal ficou tão feliz, Senhor. Abençoe esse casal, que eles possam um dia, através da Bíblia, se entregar a Ti realmente e ver quão maravilhoso o Senhor é. Eu também te agradeço pelo meu irmão. Nós estamos orando por ele, Senhor. Há dias, há tempos que estamos orando e a semana passada ele foi à igreja. Pai, eu estou tão feliz, Pai, tão feliz porque ele condena todas as igrejas. E essa domingo passado ele foi à igreja e falou que vai voltar. Ó Deus, cuida dele, que o Santo Espírito possa tomar conta do meu irmão e que um dia ele possa aceitar a Ti como seu Salvador pessoal. Ele está na minha lista das 5 orações, das 5 pessoas especiais que eu quero ver no céu. E Pai querido, ajuda que ele possa se entregar a Ti, como tem muitos outros também que estão estudando, que não acreditam em Ti, mas que eles possam se entregar, Senhor, nas Tuas mãos. Pai, eu entrego todos esse dia, entrego a minha vida, os meus pensamentos, os meus anseios, meus desejos nas Tuas mãos. Faça a Tua vontade. E muito obrigado por tantas maravilhas. Se eu for contar aqui as bênçãos e as maravilhas que o Senhor tem feito, não vamos ter tempo, Senhor, mas nos ajuda a fazermos a Tua vontade. E obrigado por tudo mesmo. Te amo demais, Papai do Céu. Amém.